Olá, o canal Pensando Livre apresenta mais um passeio pelo conhecimento em busca da sabedoria. Hoje vamos pensar um pouquinho sobre mediunidade. É coisa do espiritismo? Não. Nós vamos passar os olhos, por exemplo, sobre a Bíblia, Novo e Velho Testamento, e vamos constatar que lá existem fatos narrados onde a mediunidade está presente, sem qualquer dúvida. Vamos a elas? A primeira evidência está na evidência e audiência bíblica por Moisés. Moisés foi chamado por Deus e ele disse: "Eis-me aqui, meu senhor." Deus disse: "Não se aproxime, tire sua sandália dos pés, porque o lugar que você está pisando é sagrado." Ora, se Moisés ouviu Deus, a voz de Deus, se ele viu Deus por meio de uma materialização luminosa queimando a sarça, eu diria, ele é vidente e ele é audiente hoje, com toda certeza. Mas não só Moisés. Eliseu também foi outro que lá no Velho Testamento, conversando com uma viúva e condoído dela, disse para ela: "Vai, pede emprestado todos os seus vizinhos um monte de vasilhas vazias. Não poucas. Entra, fecha a porta e vamos deitar o azeite em todas essas vasilhas." Está lá em Reis. Ela, ao terminar a sessão, que nós vamos chamar hoje de transporte, estava com todas as vasilhas cheias de azeite para serem vendidas. Desta forma, Eliseu fez um efeito físico que transportou o azeite para aquelas vasilhas que ela conseguiu juntar. Bom, mas ele não fez só isso. Eliseu também curou. Opa! Então, além de médium de efeito físico, ele também é médium de cura. Por quê? Porque ele curou. É verdade, Eliseu curou. E ele curou um adversário dele, Naamã, um general que estava lá para o atacar e, no entanto, ele o curou de lepra. É uma história interessante porque ele curou, eles dizem que o leproso saiu dali branco como neve. Está lá em Reis também. Só que fica aqui um negócio estranho lá na Bíblia, que não tem nada a ver com o nosso assunto, porque ele Deus deixou o general Naamã ficar curado pelas mãos do Eliseu, mas passou a lepra para o servo. Afinal de contas, eu não entendi bem por que essa história de passar para outro. Porque não só curou. Ah, mas tinha outras coisas. Não vamos botar Deus vingativo, não, porque Deus é amor. Se a gente pular, não vamos ficar perdendo tempo com o Novo Testamento, com o Velho Testamento, melhor dizendo, porque lá é a história dos judeus. Vamos falar do Novo, que é o que nos interessa, que é onde está a mensagem de Jesus de Nazaré. Opa! Há um momento em que Jesus de Nazaré transforma água em vinho. Foi por capricho que ele fez isso? Ele fez isso só porque ele está com vontade de beber vinho? Não, com certeza que não. Ele fez por pressão da mãe dele. E a gente sabe muito bem que quando a mãe pressiona, é melhor a gente cumprir o que ela determina. E foi assim. Tanto é verdade que em João, o diálogo entre Jesus e Maria é: "Que temos nós em comum, mulher?" Chamando a mãe dele.
A minha hora ainda não chegou. Realmente, mas ele transformou, ainda assim, a água em vinho. Novamente, um fenômeno mediúnico, transporte puro e simples. Ele também fez exorcismo. Está lá em Marcos. Eu pergunto, hoje nós não chamaríamos isso de desobsessão? O momento que o homem estava lá possuído por um espírito e Jesus vai e arranca dele e tira dele aquele espírito. O nome disso não é desobsessão? Milagre não é. Para acontecer, então não é milagre. Não é? Ele também expulsa um espírito que estava lá com uma pessoa com epilepsia. Essa coisa de curar, eu vejo tanto em cristão, muçulmano, budista, todos creem na cura. A cura é, para eles, milagrosa, para nós, um fenômeno natural. Vários episódios desse que acontecem com Jesus fala de expulsão de demônio. Eu vou chamar isso de desobsessão. É ou não é? Mas, não só de expulsar demônio, Jesus passou aqui dando exemplo de mediunidade. Quando ele ressuscita mortos, aí a coisa pega. Aí não dá para dizer, não, é assim, é assado. Não. Com Naim era mais fácil, porque foi na hora. Ele ressuscitou Naim na hora. Ele tocou, você pode dizer, não, ele ressuscitou como hoje o médico bota o equipamento no teu peito e te ressuscita, ou dá o soco cardíaco. Foi o meu caso. Eu fui ressuscitado por soco cardíaco no hospital universitário. Pronto. Então, acredito que possa ser. Pode haver essas situações em que chamamos de milagre aquilo que é natural. Mas, quando ele chega em Betânia e ele tira Lázaro, morto há 4 dias, aí já não dá para ser simplesmente uma ressuscitação por soco cardíaco. 4 dias não dá. É 4 minutos para a morte cerebral acontecer. Então aí tem que haver algo mais. Eu, pessoalmente, não dou conta para explicar esse fenômeno. Mas dia virá que esse fenômeno será explicado. Aquela mulher que sangrava, a minha pergunta é, ela sangrava e foi curada. Foi a roupa de Jesus que curou a mulher, foi a fé dessa mulher em Jesus que curou essa mulher, ou foi a fé dela e o merecimento dela que a curou? É uma pergunta. Eu não sou o dono das verdades. Jesus é um grande médium de cura? Bom, tem um exemplo que ele não deixa dúvida disso. Ele colocou o dedo no ouvido de um homem, cuspiu, tocou o dedo na água, botou na boca do homem e curou o cara que era surdo e mudo. Então, ele sim, era um médium de cura. Sobre as aparições e as vidências narradas no Novo Testamento, a transfiguração é uma das mais belas que existe. Porque Jesus, neste momento, ele enfrenta Moisés, que proibiu, não Deus, Moisés proibiu o judeu de conversar com os mortos. E aí, Jesus não conversa com um nem outro, conversa com o próprio Moisés. E aí, junto o Elias e o trio bate um excelente papo, que nós não sabemos o que é, o que eles conversaram, mas a transfiguração está lá em Mateus. Você pode não acreditar, mas os discípulos de Jesus garantem que estavam lá os 3
conversando. Inclusive o Moisés, que tinha proibido isso. E aquelas aparições que aconteceram em Emaús? Jesus apareceu naquele dia mais de uma vez para seguidores dele, ou dos apóstolos, ou dos discípulos dele, né? Eles não reconheceram Jesus. Só foi reconhecer na hora do cortar o pão e dar graças. Aí eles notaram, epa, vamos voltar para Jerusalém e vamos falar para os discípulos. O Jesus está ressuscitado. Bom, todo mundo se assustou, porque isso não é comum. Mas a aparição aconteceu. O pior é que entre os discípulos de Jesus tinha um que parecia comigo, ou eu pareço com ele, que é Tomé. Só acredito vendo. Tem que me provar de verdade. Se não vir nas mãos dele o sinal dos pregos, eu não acredito. Pois bem, diz João que ele viu, porque Jesus, estando ao lado dele, apresentou as feridas na mão, nos pés e a lança enfiada na barriga também. Vidência, falar em outras línguas. No dia de Pentecostes, quando os discípulos e os seguidores deles estavam todo mundo reunido num canto só, falando ou tratando de uma coisa bem judaica, que é o Pentecostes, viram que parecia língua de fogo, que pousaram sobre cada um deles, eles começaram a falar. Começaram a falar em línguas para que todos compreendessem o que estava sendo dito. Ali tinha grego, tinha egípcio, tinha árabe, não existia o árabe, na verdade, tinha judeu, tinha aí palestino e o persa, tinha de tudo, romano. E todo mundo começou a entender a mensagem, porque falar em línguas estava se falando nas línguas que eles compreendiam. O dom de cura sempre foi e sempre será uma das mais raras e dolorosas. Um exemplo disso aí está em Paulo. Paulo curou e, às vezes, Paulo mandava o seu sudário, seu lenço, ou aquele que ele chama de avental, lá para outras igrejas, as pessoas passavam no corpo ferido e se curavam. Quem fez o milagre? Foi o avental? Foi o lenço? Não. Eu acho que foi a fé e o merecimento daqueles que acreditavam na mensagem de Jesus de Nazaré. Quando Paulo expulsou o demônio de uma jovem pitonisa, ele estava botando para fora, não do médium, não a mediunidade, mas botando para correr um espírito que usava a menina para fazer adivinhação. O que aconteceu depois? O dono daquela menina que era escrava enfiou Paulo e Silas em cana. Por quê? Porque ele perdeu o dinheirinho dele, a fonte de renda dele, que era essa mulher fazer adivinhação. Isso é que Moisés era contra. E é até hoje. Pô. Então, aquele que acredita no Velho e no Novo Testamento não deve de ir para cigana, lê minha mão, não deve de ir para terreiro, joga abuso para mim. Isso não, pô. Porque isso, para o cristão, não é permitido desde o tempo de Moisés. Ok? Vamos encerrar sem acabar nada. Se a gente olhar somente a Bíblia, pensar aqui e ali, o que não falta lá é manifestação mediúnica. Compreender com estes exemplos, para entender o que acontece hoje em dia, é um sinal de inteligência, de racionalidade humana. Para isso, nós espíritas sempre dizemos, tenha fé, mas fé raciocinada, aquela que despreza a fé cega só porque alguém disse isso ou aquilo. Ok? Bom, pela sua atenção, muito obrigado e até a próxima.